Bom dia, bom dia! Hoje, excepcionalmente, às 7h45 da manhã, estamos entrando na nossa live matinal, toda segunda-feira. Olha lá que bacana, hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, estamos aqui para nossa live matinal, excepcionalmente às 7h45. Olha que bacana, gente. Eu precisei fazer alguns exames clínicos e então, em razão disso, nós estamos aqui. Bom dia, Kari. Olha aqui, Kari. Tô tomando chazinho na xícara que você me deu. Olha aqui, um chazinho de gengibre, porque minha voz está um pouco rouca, para variar, não é? Segunda-feira, geralmente, eu acordo com a voz mais rouca. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Karen, bom dia, Romildes, bom dia, Marinês, bom dia, bom dia, bom dia, Elza, olha lá que bacana, muito bom dia, uma segunda-feira iluminada na presença de Deus, tomando meu chazinho de gengibre, na minha canequinha da Hashimitsu, que eu ganhei da Karen, olha só. Gente, as pessoas me perguntaram, eu agradeço demais as pessoas. Marinês perguntou, Karen perguntou se eu tava bem, né? Porque hoje, excepcionalmente, estou fazendo a live às 7h45, não às 6h45. Então, eu tô fazendo... Gente, esse cabelo hoje, ele acordou assim, né? Nesse modelo, tipo Elba Ramalho. E eu fui fazer alguns exames, até tocou a marquinha aqui, fazer alguns exames clínicos, mas a minha saúde, graças a Deus, eu espero, né? Eu tô contando que seja maravilhosa. É que eu emagreci muito, eu tenho a dificuldade que o pessoal tem para emagrecer, eu tenho para engordar, então eu emagreci muito. E como a minha jornada tá muito corrida, então eu tô fazendo os exames clínicos normais, tá? Rotineiros, até a nutricionista, a nossa querida Fran, que é a mesma nutricionista, inclusive da Karen, né? A Fran, ela me pediu vários exames, uma bateria de exames para ver como que tá ali colesterol, como que tá minha vitamina D, enfim, como estão meus nutrientes, não é? Às vezes eu tô bem alimentada, mas não tô bem nutrida. Então, é por isso que eu atrasei hoje, tá? O laboratório tinha que colher o sangue, então teve que ser cedinho, né? Aqueles exames que a gente tem que fazer em jejum. Então é por isso que eu atrasei. Bom dia, Franci! Minha coach também, olha ali, ó, a Franci. E a Fran, que é nutricionista, que me pediu esses exames, tá? Então é por isso que eu atrasei. Mas hoje, né? Hoje, excepcionalmente, fizemos às 7h45. Também é bom, porque de repente tem um pessoal aí que tá emendando feriadão. E aí acaba que é melhor para não ter que acordar tão cedo, né? Mas vamos lá, gente. Olha as meninas se encontrando aí. A Romildes falando pra... Oi, Fran, olha ali, ó, tá? Tá um pessoal ali se conhecendo. Nós vamos ter que fazer um encontro online pelo Zoom, né? Para conhecer a turma toda aí. Mas vamos lá. Gente, outro dia eu tava falando com uma coach minha, a Juliana, e eu falei, eu vou ligar o ventilador que tá bem quente. Eu tava falando sobre o papel da mulher no casamento, não é? No relacionamento. E aí, eu escutei uma palavra muito legal outro dia, eu não vou me lembrar de quem que eu ouvi, mas eu ouvi a pessoa falando sobre aquele trecho em que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu ouvi uma explicação maravilhosa e vou compartilhar com vocês aqui nessa live, que eu achei muito bacana. Olha o trecho da palavra está em Efésios, capítulo 5, versículos de 22 a 33. Então, eu vou ler para vocês, depois vou dar a explicação sobre nós, mulheres. Deveres recíprocos dos esposos. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois construirão uma só carne. Esse ministério é grande, quero dizer, como referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Olá, Paloma, entrou Silvia, Isabelle, bom dia, bom dia, bom dia. Quem entrou ali, não sei se teve mais alguém, gente, passou ali rapidamente, mas vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês, isso é um compartilhamento meu, tá? Nisso, é isso que a igreja prega, é isso que eu ouvi, acho que foi, salvo engano, foi de um sacerdote, tá? Mas posso estar equivocado, então vou falar por mim. Eu achei interessantíssima a colocação quando ele disse assim, às vezes nós olhamos essa palavra de Efésios 5, do 22 a 33, e entendemos da maneira que nós queremos, entendemos da maneira como nós, né, mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Gente, aqui, esse sacerdote me explicou, eu achei maravilhoso a seguinte explicação. O homem é a cabeça, sim, o homem é a cabeça. Mas a mulher é o pescoço. Olha só, eu achei interessantíssimo quando ele colocou isso. O homem é a cabeça da igreja como Cristo é, não é? Nós somos o corpo, nós igreja somos o corpo e a cabeça é Jesus. E no casamento, o homem é a cabeça. Mas o que seria da cabeça sem o pescoço, sem o restante, não é? Então, olha só, e essa explicação eu achei maravilhosa. Então, o homem, ele precisa da mulher, ele precisa do pescoço para quê? Para se movimentar e verificar em que direção pode andar. Porque às vezes o homem, como o homem tem foco, não é? O homem geralmente ele é focado em algo específico. A mulher, ela tem uma visão muito mais periférica. Então, o homem, ele tem um foco e a mulher, ela vai fazer com que ele veja outro lado, o outro lado da coisa, com que ele veja de uma outra maneira. Então, vamos dizer assim, vamos fazer uma metáfora. Digamos que o homem queira realizar um negócio. Olha, precisamos comprar uma casa, um carro, enfim, um negócio, vamos trazer para uma vida prática. E a mulher, ela é o pescoço, ela vai fazer assim, meu bem, meu amor, vamos olhar as possibilidades. Então, é como se o homem fosse a cabeça, estivesse olhando para uma direção só e a mulher fizesse com que ele faça esse movimento aqui. Vocês estão entendendo a explicação? Eu achei maravilhosa quando entrou essa explicação, eu achei sensacional. Por quê? Porque um sem o outro não vive. E eu custei entender, gente, eu falo por mim, porque eu fui uma mulher muito rígida, eu queria ser o homem da casa. Eu falo com toda a humildade que eu era arrogante, eu era uma pessoa que eu não tinha essa compreensão. Eu não tinha essa compreensão. Então, essa submissão, quer dizer, o homem, ele sempre tem que ter alguém para decidir na casa. E na minha casa, infelizmente, na época, quem mandava era eu. Eu queria ter a última palavra. Então, eu batia de frente com meu marido. Então, isso eu fiquei equivocada por muito tempo. E essa submissão não quer dizer que os dois não estão ali emparelhados, andando juntos, para a mesma direção. Mas que alguém tem que ter a palavra final. E geralmente é o homem em consonância com a mulher, tá? Em consonância com a mulher. Por quê? Porque a mulher tem uma sabedoria muito grande também. Deus criou homem e mulher para que caminhassem juntos. Deus não criou só o homem ou só a mulher. Ele criou para que caminhassem juntos. Então essa submissão é nesse sentido. Eu achei essa explicação mas fantástica. Por quê? Porque o homem, ele às vezes, ele precisa de um direcionamento da esposa, de um outro olhar, entende? Então, assim, o homem ele é muito prático, ele costuma ser muito prático. A mulher trará esse olhar diferenciado, a mulher trará esse olhar um pouco diferente, para que, deixa eu só colocar a hora aqui, porque senão eu vou aqui, ok. Então, a mulher, ela vai auxiliar, ambos precisam caminhar juntos. E eu, hoje, compreendendo muito melhor a palavra, né, eu teria feito tudo diferente, porque eu fiz tudo errado, eu aprendi a fazer tudo errado, em razão das minhas dores, eu sempre cito,
que a Nice de hoje é uma Nice completamente diferente de 4 anos atrás. Então, essa submissão da mulher, que diz aqui da igreja, né, nessa palavra, ela não é uma submissão de eu sou menos que o homem, não é isso, que o homem é superior, mas que alguém dentro de uma casa tem que ter a última palavra, porque lugar que 2 mandam, ninguém manda, vira bagunça. Vocês imaginam numa empresa onde todos mandam, onde, né, pelo menos tem aí 2 sócios que não se entendem entre si e cada um quer mandar do seu jeito. Pois é, a nossa família é uma empresa também. A nossa família também é uma empresa, onde se o pai e a mãe, eles não estão de acordo, vira bagunça. Então, na empresa, os funcionários desobedecem, na casa, os filhos desobedecem. Não tem aquela coisa assim de, o pai não deixa, eu vou lá pedir para a mãe que a mãe é boazinha, ou ao contrário. E eu lembro na minha casa a última palavra sempre foi do meu pai. Tá certo que foi uma coisa completamente descoordenada. Meu pai, ele tinha muitas dores e em razão disso também ele nos machucou muito, mas quem tinha a última palavra na minha casa era meu pai. Mas a minha mãe era uma submissão equivocada. Minha mãe obedecia demais o meu pai. Minha mãe era mandada pelo meu pai. E não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer o quê? Os 2 vão alinhar valores, missão, visão enquanto família, organização, não é? Desde a organização financeira da casa, desde a criação dos filhos, o pai e a mãe, eles vão estar alinhados, mas o marido, ele é o chefe da casa. Então, eu fiz muitas vezes equivocada. Eu queria mandar, eu queria ser o homem da casa. E eu não nasci homem, eu nasci mulher, não é? Então, na verdade, eu fiz isso em razão do quê? Eu via uma mãe muito submissa, que era mandada demais, que só obedecia, que não tinha voz, que não tinha vez. E eu decidi ser meu pai. Isso sem saber. É claro que isso inconscientemente, mas hoje, fazendo análise do que eu fiz na minha vida, foi exatamente isso. Eu, em razão do que eu vi na minha casa, em vez de ser mandada, eu preferia mandar. E está equivocada essa visão. Hoje eu vejo. Então, eu fiz tudo errado, mas ouvindo essa palavra, da forma que foi colocada, que o homem é a cabeça e a mulher o corpo, mas que a cabeça sem o pescoço da mulher, ela não funciona bem. Então, olha só que legal, a mulher, ela vai trazer leveza, ela vai trazer direção no lar, ela vai trazer esse outro ponto de vista, ou esses outros pontos de vista, que pode fazer com que a família seja muito melhor, coordene muito melhor, isso na educação dos filhos, seja na escolha de uma casa, seja na escolha de como vão educar os filhos, seja na escolha do que comprar, do que adquirir, qual viagem vai fazer. Vocês estão entendendo? Não sei se está fazendo sentido para vocês, gente, pode comentar aqui, tá bem? Eu não sei se tá fazendo sentido para vocês. O Anselmo comentou ali, top demais. Porque essa visão me trouxe muita clareza de como eu estava fazendo equivocado quando eu fui casada. Quando eu fui casada, eu queria mandar, gente. E eu errei feio. Tô aqui me retratando publicamente. E em razão disso que eu acabei até me divorciando, talvez porque eu não queria aceitar a submissão. Mas essa submissão que Deus diz aqui é de estar alinhado com o seu esposo, de estar alinhado, de não querer mandar. E eu queria mandar em razão do quê? Do que eu vivi na minha casa. Eu queria mandar em razão do quê? De ter visto uma mãe a vida inteira muito submissa. E aí optei, claro, que tem a ver um pouco com o meu perfil. Eu tenho um perfil forte, eu sou dominante e influente. Quem conhece de perfil comportamental sabe que a pessoa dominante, ela tem um perfil forte, muito mais de comando, vamos dizer assim. Mas eu trouxe isso para o meu casamento e é claro que não deu certo. Onde 2 mandam, ninguém manda, não é? Onde 2 mandam, os filhos vão crescendo assim, não sei se eu obedeço o pai, se eu obedeço a mãe. Por isso que o casal tem que estar muito alinhado. Nice, por que você está falando isso? Teu casamento não deu certo? Por isso mesmo.
Porque eu sirvo de exemplo contrário senso do que não deve fazer. Porque eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, gente. É com humildade que eu reconheço isso. Então, por isso que eu senti no coração de trazer isso para vocês, de falar isso para vocês, porque o meu exemplo é um exemplo que não deve ser seguido. É claro que, com relação aos filhos, graças a Deus, eu consegui, assim, com muitas falhas, educá-los. Eu tenho filhos honestos, graças a Deus. Eu tenho filhos bons, filhos muito queridos. Mas eu errei muito como mãe e como esposa. Eu errei muito, gente. Vocês não estão entendendo o quanto de erro que eu tive. Então, essa palavra de Efésios 5, de 22 a 33, ele fala dessa submissão da mulher, mas dessa submissão de alinhamento com o esposo, de alinhamento de missão, de visão e de valores familiares. O que nós queremos para o nosso casamento? Essa é a pergunta que o casal tem que fazer. O que nós queremos enquanto casal? Claro, cada um tem a sua individualidade, né? O esposo, ele vem de uma família, a esposa vem de outro. São seres humanos, são indivíduos completamente diferentes, com criações diferentes, com educações diferentes. Mas quando eles decidem se unir, e aqui tal, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. E aí entra algo que eu quero já também compartilhar com vocês, aquele casamento em que a sogra e o sogro vive se metendo na vida do casal. Gente, isso é pernicioso para o casal. Aquele filho, aquela filha que não cortou o cordão umbilical com o pai e a mãe, e a sogra, o sogro, o pai e a mãe manda na educação dos netos, manda na educação dos filhos, manda no que eles vão fazer. Isso é pernicioso para o casal. O casal constituirá uma família e eles serão uma só carne. Então, onde tem sogro e sogra mandando, não dá certo. O casal tem que estar alinhado com relação a isso. Claro que ouvir conselho de pai, ouvir conselho de mãe, ouvir conselho de sogro, de sogra, não tem problema. Mas deixar com que eles interfiram diretamente na educação dos filhos, diretamente no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, tá errado, tá equivocado. É o casal, gente, isso aqui é muito claro biblicamente falando. Olha aqui, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, não falou 3, 4, 5, 6. Os dois constituirão uma só carne em Deus. Então a única pessoa que tem que estar junto nesse relacionamento de casal é o quê? Deus. Porque Deus é o elo. Deus é o que dá a liga. Não é tá aqui a esposa, tá aqui o esposo e tá aqui Deus. Deus vai dar liga pro casal. Deus vai ser o elo. Se Deus não tiver à frente do seu casamento, não vai dar certo. Nisso, por que você está dizendo isso? Porque Deus não estava e não deu certo. No meu casamento, Deus não era prioridade e não deu certo. No meu casamento, Deus não era o elo e não deu certo. Então, eu estou falando para vocês com toda humildade, mas com toda humildade, reconhecendo a minha ignorância à época, reconhecendo a minha arrogância. E eu não busquei saber com quem pudesse me orientar à época. Então, o meu casamento podia não ter dado certo da mesma forma? Podia. Mas eu vejo hoje que eu falhei muito como esposa, mas eu falhei muito. Não foi pouco, não. Eu falhei como esposa, falhei como mãe. Então, olha aqui. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo. E aí entra o homem, essa submissão da mulher, mas o homem tem que tratar a mulher como se fosse a própria carne. O homem, ele deve honrar a esposa. O homem também, ele tem que ser uma pessoa que ele vai edificar a sua casa. Ele vai edificar a sua esposa. Ele, em seus atos, em suas ações, ele vai edificar essa esposa para que ela se transforme diante de Deus. Olha que coisa linda. Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. O homem pode fazer com que a sua mulher se santifique. Olha só que coisa linda.
E como que ele vai fazer? Tratando-a bem como se fosse a própria carne. E nós vemos, infelizmente, hoje, um egoísmo, né? Tudo para mim, tudo para mim. Não se casa para fazer o outro feliz. Casa-se para fazer a si mesmo feliz. Num egoísmo, num egocentrismo. Então, olha só que quanta coisa que nós podemos tirar dessa palavra. Quanta coisa que nós podemos tirar desse trechinho aqui que Deus está nos dizendo. Gente, está fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido para vocês, bota um joinha aí. Se tiver alguma pergunta também eu posso responder, tá? Aquilo, claro, dentro da minha compreensão, que eu não sei tudo. Se eu não souber responder, eu vou falar para vocês, não sei responder, vou procurar, tá bem? Porque se nós olharmos nós enquanto igreja, nós somos o corpo, nós somos a igreja. A cabeça é Cristo. E a Ele nós devemos submissão. Então Deus colocou, ali a Cristiane está colocando assim, joinha, isso mesmo, Cris, obrigada querida pela sua participação. Então, nós devemos essa submissão, mas nesse sentido, Romildes, obrigada querida, nós devemos essa submissão, mas o marido também tem que ser essa pessoa que toma as rédeas. O marido também tem que ser esse rapaz, esse homem, que ele tem que tomar o papel de homem. Porque senão inverte os papéis. Lembra que eu falei? Eu era o homem da casa. Por quê? Porque o meu marido não tomou o pulso firme. Meu marido, ele na época, eu não estou trazendo culpa para ele, tá? Estou falando da responsabilidade que eu tive e ele também. Éramos muito jovens, é claro. E aí nós não trouxemos essa responsabilidade que nós poderíamos ter tido no nosso casamento. E nós não tínhamos com quem nos aconselhar à época. Hoje, claro, graças a Deus, existe tantos meios para buscar essa ajuda, não é? Tanto na área espiritual, como na área psicológica, na área de um coaching, enfim. Existe muitos conselheiros maravilhosos. Mas olha só, à época eu não sabia. E o que acontecia? Como ele não fazia, fazia eu. E aí eu fui invertendo os papéis. Eu fui tomando o papel que era do meu esposo. Aí entra aquela questão do posicionamento. Quando eu, Anice, não ocupo o meu espaço, outra pessoa vem e ocupa. Então, quando você, marido, você, esposo, não ocupa o seu espaço de esposo, outra pessoa vai ocupar. Que pode ser uma pessoa de fora ou pode ser a sua própria esposa. Ou então esse lugar vai ficar vago. Esse lugar vai ficar vago. Então, essa pessoa que não ocupa o espaço, esse esposo que no casamento não ocupa o espaço dele, o papel dele de esposo, de cabeça, não é como está dizendo aqui na Bíblia, de cabeça dessa família, alguém vai ocupar ou vai ficar vago. E aí os filhos vão crescendo de qualquer jeito, os filhos vão crescendo sem orientação, a esposa se sente desamparada, porque quer queira, quer não, nós queremos um amparo. Nós queremos sentir ali uma figura firme, forte de um esposo que consiga coordenar as coisas. E aí a esposa, quando ela está alinhada junto com o esposo também é muito bacana, porque ela ocupa o seu papel de mãe e de esposa, e o esposo de pai e esposo, de chefe de família. E os dois, sempre juntos, vão decidir o que é melhor para a família. E a palavra final do esposo, por quê? Porque o esposo ele tem que ser honrado também. E a esposa tem que se tornar uma companheira santa, uma companheira ali. Gente, a obediência a Deus é tudo, tanto do esposo como da esposa. É muito bacana quando eu entendi dessa forma, acho que foi o sacerdote que explicou e falou, o homem é a cabeça, mas a mulher é o corpo. Então a cabeça sem o pescoço, ela fica rígida. Você imagina se nós não tivéssemos esse pequeno espaço aqui, fôssemos isso aqui. Imagina, o corpo virava, a cabeça virava junto. Então não, a mulher é o pescoço que faz com que o homem tenha outra visão. Ele tenha visão periférica, porque às vezes ele está focado em uma coisa só e a esposa chega e fala, ô marido, você pode ver desse jeito, pode ser desse jeito. Ela traz uma nova visão, ela traz ela ajuda a aclarar as ideias do homem. Às vezes o marido chega em casa de cabeça cheia, né? E já querendo tomar algumas decisões, a esposa, e se fizéssemos desse jeito? E quando o esposo dá atenção à esposa, os dois decidem juntos. Agora, também tem homem
que é muito arrogante, que é muito prepotente. Eu sou eu que mando, que era o caso do meu pai. Na minha casa, meu pai mandava, minha mãe não tinha voz nenhuma. Então, tanto que quando nós pedimos alguma coisa para minha mãe, ela falava assim, vai pedir pro seu pai. E a gente sabia que já não ia, que ia dar ruim, né? A gente já sabia que não ia dar certo, que aquilo não ia funcionar. E outra, Anice, eu nem ia pedir pro meu pai. Porque eu tinha tanto medo do meu pai que eu nem pedia. Então ali era como se fosse assim, o assunto já morreu aqui. Então quando era algo possível, minha mãe intercedia. Mas quando ela sabia que meu pai não ia deixar, ele já... Então esse negócio de entender que a cabeça do casamento, né, num casal, a cabeça é o homem e a mulher é o pescoço que vai fazer com que o homem tenha visões diferentes, com que o homem veja outras possibilidades, é fantástico. Essa obediência, essa submissão é nesse sentido de que o casal tem que estar alinhado para as decisões, mas a última palavra é do homem. Por quê? Porque como Cristo é a cabeça da igreja e nós, o corpo, o homem é a cabeça no casamento e a esposa, ela tem que estar alinhada e o homem tem que torná-la santa, olha só, santa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível. Então, o esposo santifica a esposa e a esposa santifica o esposo. Olha só que coisa linda no casamento. Que coisa linda quando os dois estão olhando para a mesma direção, iluminados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei? Dentro de um casamento, o casamento nunca é a dois, é a três. Deus, ele tem que ter o seu centro. Ele tem que ser o centro, porque se Deus não é o centro do teu casamento, os seus filhos não terão a direção correta. Você e seu esposo não tomarão as melhores decisões, porque nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos dê essa luz, para que ele nos conduza, para que ele venha nos direcionar. Olha só, gente, eu sou super leiga no assunto, mas é que Deus me suscitou no coração essa palavra, e contrário ao senso, como eu disse, eu não sou exemplo para ninguém, porque o meu casamento eu fiz tudo errado, por isso, hoje não é só divorciada, então o meu casamento eu não tinha essa compreensão do que Deus está falando na palavra. Então eu tô falando para vocês que eu fui muito arrogante, eu fui muito prepotente, eu não tinha conhecimento da palavra, e nesse caso, Deus, contrário senso eu sirvo de exemplo, tá? Contrário senso, ou seja, tudo que eu fiz estava errado. Então, que vocês consigam fazer certo a partir dessa palavra, de Efésios 5, 22 a 33, e que vocês estejam alinhados enquanto casais. Eu fui uma mulher muito dura no meu casamento. Eu fui praticamente o homem da casa e não é assim que é para ser. Deus não quer isso. Deus quer que o esposo tome seu papel de esposo, de comandante dentro da casa, mas alinhado com a sua general, que é a sua esposa, para a criação dos filhos, para a edificação dessa casa, para a edificação da sua casa, para a edificação da igreja de Deus, tendo Cristo como cabeça. Olha só, é isso que Deus nos quer de nós, e isso eu compartilho com vocês, esse entendimento que eu tive, essa compreensão. Se vocês tiverem alguma outra compreensão, eu com toda humildade, podem inclusive compartilhar comigo aqui, mas agradeço demais Deus ter me dado essa luz, porque realmente eu fiz tudo errado. E agora, sabendo o que pode ser feito, não é? Sabendo que as coisas podem melhorar, que nós podemos sim estarmos juntos com o esposo na educação dos filhos, nesse direcionamento em Deus, com Deus e por Deus, para edificação de Deus, para edificação do Cristo, para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, para que nós possamos construir esse relacionamento primeiro com Deus, e entendendo que essa submissão não quer dizer que a mulher é menos do que o homem, de maneira nenhuma, mas Deus criou na sua individualidade para que ambos se complementassem. E ele diz aqui, olha só, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu esposo. Então, nessa palavra, eu espero ter contribuído para a vida de vocês, assim como foi edificante para mim entender essa palavra.
Foi edificante para mim realmente compreender que eu fiz tudo errado, e com toda humildade reconheço que eu fiz tudo errado e que agora ainda tenho muito mais a aprender, Por isso a importância de buscar a cada dia conselheiros, não é? A cada dia nós estarmos na presença de Deus, pedir para que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, nos abençoe, nos dê esse discernimento necessário para que cada dia nós possamos tomar a decisão segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, porque é isso que Ele quer para nós, e Deus quer muito para nós, e Deus pode tudo, e Deus é maravilhoso, e que a nossa oração chegue até Ele, como pedindo realmente esse discernimento, que nós possamos nesse dia pedir a Deus que o Espírito Santo nos conduza nas nossas ações, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis, não só dentro do matrimônio, mas também o relacionamento com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos colaboradores, com as pessoas no mundo aí fora. Que o Espírito Santo venha nos conduzir cada dia mais. Gente, vamos finalizando por aqui. Obrigada pela sua presença, obrigado por quem passou por aqui, obrigada por quem aqui permaneceu. Obrigada por quem entrou lá no comecinho, obrigada por quem entrou agora no finalzinho, né? Muito obrigada pela sua presença. Essa live vai ficar gravada, se você quiser assistir. Se você quiser comentar, quiser compartilhar, eu vou passar também lá no YouTube, para você, se quiser compartilhar, vai lá no YouTube, pega o link e manda para pessoas. Se edificou, se eu colaborei com você, de alguma forma, se essa palavra edificou a sua vida, não deixa ela só em você. Compartilhe com outras pessoas, que talvez tem pessoas que precisam ouvir. Não porque eu sou melhor, mas porque Deus tocou no meu coração para falar isso hoje. E eu espero de coração que isso tenha edificado a sua vida, contribuído pelo menos um pouquinho, que já vai ter valido a pena. Gente, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe. Que a sua semana seja de muita luz, de muita paz, de muita bênção, na presença do Espírito Santo, sempre. Obrigada pela participação e que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, amém, gratidão, amém, gente. Deus abençoe vocês cada dia mais. Obrigada.